primeiro livro da sua Bíblia e o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Uau. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Gênesis, capítulo 1. Amém? Que está lá, diz glória. E nós vamos ler. Aleluia. Vão me perdoar. É Gênesis capítulo 3. Amém? Eu só abri mais uma página que você vai para lá. Gênesis capítulo 3. Versículo 8. Passo a ler a palavra de Deus. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém, igreja? Amém. Vão repetir comigo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Onde estás? Deixa a sua Bíblia, celebra a palavra de Deus. Celebra a palavra de Deus. Celebra a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a palavra. Podemos sentar. Aleluia. Senta-se e, por favor, preste atenção na palavra. Amém? A passagem que nós acabamos de ler, para todos aqueles que são leitores da Bíblia, conseguem perceber que está relacionado com a queda de Adão e Eva. Eles desobedeceram a voz de Deus e depois Deus aparece diante de Abraão como de costume. E a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam. E Deus disse: Adão, onde estás? É importante registrar que esta, presta atenção, é a primeira pergunta que Deus faz na Bíblia. A primeira questão de Deus nas Escrituras foi: Adão, onde estás? E lembre-se que Deus sabe todas as coisas. Digo obrigado, Espírito Santo. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nada está oculto diante de Deus. Adão se encontrava em um lugar que não era habitual. E Deus se apercebeu. Deus sabia que Adão não estava onde devia estar. Mas mesmo assim, Ele perguntou: Adão, onde estás?
Saiba que quando Deus faz uma pergunta, Ele não está procurando informação, porque Ele já está informado. Quando Deus faz uma pergunta, Ele está a querer despertar em nós algo que passou-nos despercebido. Quem está distraído somos nós, não é Deus. Quem não sabe, muitas das vezes somos nós, não é Deus. Quando Deus pergunta onde estás, não é porque Ele não sabe onde você está, é porque Ele quer que você venha a despertar, a ponto de saber o lugar em que você está. Então, a localização do homem é importante para Deus. Por isso que foi a primeira pergunta: onde você está? Porque para Deus, Adão tinha um local específico para sempre se apresentar diante dele. Mas Deus não encontrou no lugar em que devia estar. O engraçado é que Adão não sabia onde estava, mas Deus sabia onde estava. Adão, onde estás? Pergunta ao seu irmão: onde você está? Where are you? Sei que muitos diriam: estou na igreja, estou em Moçambique, estou em Gervás. Deus não está se referindo a uma localização física. Deus está se referindo a uma localização espiritual. Porque você pode estar aqui, mas no espírito não estar na presença de Deus. Você sentou numa cadeira, está dentro de uma igreja, está numa congregação, mas você não está onde você devia estar. E o pior, você não sabe onde você está. Então, mais do que uma localização física, Deus está preocupado com a sua localização espiritual, a sua localização mental, a sua visão na vida. Em outras palavras, resumindo, a pergunta é: onde você está na vida? Porque você está vivo, ok, mas na vida em que você vive, onde você está? Alô? E como Adão, muito de nós não sabemos onde estamos. A nossa limitação no discernimento da nossa localização espiritual, de onde estamos e para onde vamos, faz com que nós mesmos causemos o aborto, o assassinato do nosso destino. Não dependemos de forças externas para assassinarem o destino que Deus tem para nós. Porque talvez você não sabia, todos nós carregamos um destino. E o destino tem a ver com o plano, a vontade de Deus para cada um de nós. Porque Deus que diz: só eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade e não de desgraça. Então, o destino que Deus tem para si é o melhor de todos, o perfeito, muito mais acima daquilo que é a sua vontade. O plano de Deus para você é o perfeito, porque esse plano não foi feito para mais ninguém, mas também para você. Não foi feito para João, para Manuel, mas foi feito para você, Alberto. Deus sabe o que é melhor para você e Ele te destinou a coisa certa. Ok, vamos celebrar menos. Escuta. Então, a minha incapacidade de discernir a minha localização faz com que o meu destino seja assassinado.
O nosso tema esta manhã é cumprindo o destino. Amém, igreja? Cumprindo o destino. Celebra o nome de Jesus. Cumprindo o destino. Aleluia. Alguém está comigo neste lugar, amados? Listen to me. Todos vêm de algum lugar. Estão no lugar e vão para algum lugar. Você está a caminho de algum lugar na vida. Só que existem aqueles que não sabem para onde vão, mas estão a caminho de algum lugar. E existem aqueles que estão a caminho de um lugar, mas errado, convencidos de que o caminho é este, mas estão num caminho errado, um caminho oposto ao destino. Mas existem aqueles que têm noção do destino e sabem para onde vão. A caminhada desses, a jornada desses é em função do destino. Alô, church? Se você vai para Albazine, não vai apanhar chapa que vai a Boana. No, let me speak to somebody here. Se você vai a Xaxai, não vai apanhar chapa que vai a Namacha. Porque você sabe que o caminho de Namacha é caminho para Namacha. Não, o caminho é para Xaxai. Não sei se Deus está falando com alguém que não... E você sabe o que você tem que viver nesta viagem até o destino. Quantas paragens, a condição da estrada, você sabe se vai ser uma viagem tranquila ou não. Você tem noção do custo da viagem. E você se sujeita a essas condições, porque o que você quer é chegar a um destino. Porque ninguém está a viver à toa. Não é suposto vivermos à toa. Acordei prontos, dormi prontos, andei prontos, viajei prontos. Deus está falando com alguém aqui? Então, Deus tem nos predestinado para algo e Ele espera que cada um venha cumprir com seu destino. Todo aquele que não consegue alcançar este objetivo é fracassado, frustrado. Amém, igreja? Muitos são que carregam destino e não sabem. Muitos são que carregam destino, sabem de onde vêm, mas não sabem para onde vão. A Bíblia nos fala de uma mulher de nome Agar, serva de Sarai. Amém, igreja? E a Bíblia nos diz que Sarai e Abraão por muito tempo tentaram ter um filho. E Sarai achou que Deus ia demorar. Ela ordenou sua serva, a mulher egípcia, Agar, a se relacionar com seu marido, para que pudesse dela ter os filhos que tanto desejou. E Abraão concordou com Sarai. E a Bíblia diz que Sarai obedeceu. E ela concebeu. O mais estranho que possa ser, Agar é uma das mulheres que menos apoio, suporte atrai dos leitores da Bíblia. Que menos favor ela atrai
dos leitores da Bíblia, porque é vista como uma mulher má. Mas se formos a estudar a história de Sarai e Agar, vamos perceber que Agar somente obedeceu sua senhora. Agar não pediu para se relacionar com Abraão. Agar não disse que eu gosto dele, eu quero dormir com ele. Não foi a opinião de Agar, mas foi de Sarai, que disse: ei, dorme com meu marido. E ela somente obedeceu. E como compensação disso, a Bíblia diz: Agar foi maltratada, humilhada pela sua senhora. Amém? Infelizmente Agar não estava ciente do destino que ela carregava. E ela sabia de onde vinha, mas não sabia para onde ia. Agar estava confusa em relação ao lugar em que ela estava e o lugar para onde ela ia. Agar está comigo? E a palavra confirma isso. Abra comigo Gênesis 16, capítulo 16. Gênesis 16. Diga glória a Jesus. Gênesis 16. Oh, glória a Deus. Lebrosca prata yamanda. Ziti brita brada. Aleluia, você está aí? Versículo, vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Diga comigo: de onde vens? Mas diga: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Amém? Que será. Aleluia. Preste atenção. O anjo do Senhor pergunta a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Em outras palavras, será que você tem noção do lugar em que você está, do lugar em que você estava e o lugar para onde você vai? Será que você está consciente do que você está fazendo? Amém, igreja? E o mais engraçado, a Bíblia diz que Agar fugia dos maus tratos da sua senhora Sarai, simplesmente porque ela obedeceu e concebeu um filho. E no lugar de ser compensada, serva, obediente, fiel, foi maltratada. Abraão disse a Sarai: faça com ela o que você bem achar. E a Bíblia diz que Sarai, presta atenção, fugiu da casa de Abraão. Entenda, Agar era serva por muitos anos em casa de Abraão. E segundo ela, quando relata ao anjo, por causa de tanta humilhação, maus tratos e da dor que ela sentia, ela fugiu daquele lugar. E o anjo diz para ela: volta. O anjo do Senhor diz: volta para aquele lugar onde você estava sendo maltratada, e seja submissa a Sarai, sua senhora. Mesmo te maltratando, fica ali, porque aquele é o lugar onde você deve estar. Não importa os maus tratos, não importa
a dor, não importa a humilhação, não saia daquele lugar. Volta. Na lógica humana não tem cabimento. Como é que Deus me manda voltar para o lugar da minha dor, do meu sofrimento? Será que Deus não vê que eu estou sofrendo naquela casa? Será que Deus não vê como estou sendo maltratada naquela casa? O anjo diz: volta. E muitos são, que eu tenho visto, pessoas como Agar, que fogem do lugar do propósito por causa de maus tratos, porque estão me a humilhar, porque falaram mal comigo, porque me pisaram, porque não me respeitam, porque não me consideram, e saem, fogem do lugar do propósito. É vontade de você, e você só sai de lá quando Deus te mandar sair. A minha saída antes do tempo revela a minha deficiência no discernimento do lugar em que eu estou. Escuta, geralmente o lugar está associado à época. Época que é tempo determinado por Deus para certas manifestações. Então, no mundo espiritual existem as épocas. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas debaixo do sol. Será que a igreja está comigo aqui, amado? Há um tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para dançar. Será que a igreja está comigo aqui, amado? Tempo para plantar e tempo para colher. There's time for... Diga ao seu lado: há tempo para tudo debaixo do sol, determinado por Deus. Amém, igreja? E como Agar, muitos fogem do lugar do propósito. Fogem em busca de alívio em algum lugar. São muitos que carregam destino e estão no lugar de propósito. Fogem carregando o destino que Deus tem para eles. Porque o destino é o meu futuro. É o que Deus tem predestinado para mim. E eu saio do lugar do propósito para o deserto. Como fez Agar. Agar foi para o deserto carregando o filho da aliança de Abraão. Porque Ismael, pois embora não era o filho da promessa, como quem viria o Messias, a linhagem do Messias, mas somente por ser filho de Abraão, Ismael era filho da aliança. Por quê? Porque Abraão tinha uma aliança com Deus. E filho de Abraão é filho de Abraão. E se é filho de Abraão, tem a bênção de Abraão. Embora tenha nascido em circunstâncias não agradáveis a Deus, mas não deixa de ser filho de Abraão. E Abraão não deixa de ter aliança com Deus. E por ser filho dele, é filho da aliança, é filho da bênção de Abraão. É por isso que disse a Agar, o anjo: volta. Porque o que você carrega deve nascer no lugar do propósito. E se você sai com esta criança e permanece no deserto, o filho da aliança vai morrer no deserto. Volta. Muitos somos porque fugimos do lugar do propósito, porque não é um lugar que nos traz conforto. Saímos e onde vamos? Matamos aquilo que é o destino que Deus tem para nós. Nós assassinamos. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? Listen to me. Eu disse que lugar está associado à época. Amém? Assim como temos a época de chuva. Amém? Época da sementeira. Época da colheita. Deus divide os momentos em tempos e em épocas. E nós temos que ter esta capacidade de discernir a época em que nós estamos. O lugar em
em que estamos em função da época. O que me faz mudar de lugar é a mudança da época. Deus está falando com alguém aqui neste lugar? É em função do tempo que Deus tem determinado para certas coisas. E quando o tempo chega de mudança, então é tempo de mudar de lugar. E lembre-se, estamos a falar de um lugar espiritual, mas que vai se manifestar no físico. A gente vai evidenciar isso onde? No físico. E eu estou aqui fisicamente, mas represento um lugar espiritual. E é um tempo específico, é uma época determinada por Deus. Eu não saio daqui até que a época mude. Diga obrigado, Espírito Santo. Agora escuta. Agar foi precipitada. Imagina o que ela estava para fazer, o erro que ela ia cometer. Quantas nações seriam assassinadas com a morte de Ismael no deserto? Quantas nações? Se formos analisar entre Isaac e Ismael, fisicamente falando, Ismael teve mais nações do que Isaac. Isaac teve Israel somente. Mas que é muito mais no mundo espiritual do que físico. Mas no físico, Ismael foi muito mais abençoado do que quem? Seu irmão. E a irresponsabilidade de Agar, a sua limitação no discernir o lugar em que está e para onde vai, ia abortar o plano de Deus. E Deus disse: ei, volta. Humilha-te perante ela. Vai te maltratar, mas fica ali. É o tempo para você sofrer. É o tempo para você ser humilhada. É o tempo para você ser maltratada. Mas fica lá. Agar, em outras palavras, o anjo estava dizendo: você não será escrava para sempre. Com o nascimento de Ismael, o crescimento de Ismael, Agar passou a ser mãe de um dos homens mais importantes daquela geração, que era Ismael. Passou a ser mãe de muitas nações, mas ia abortar aquilo que estava nela, porque ela não discerniu o que ela carregava e o lugar em que ela estava. Muitos são que vivem abortando aqui propósitos, destinos neste lugar. Muitos são, por falta de discernimento, que saem do lugar que Deus tem determinado, no tempo determinado. Fogem. E por conta disso, assassinam o destino que Deus tinha para elas. São casamentos que morrem. São negócios que morrem. São famílias que morrem. Grandes projetos que morrem. Grandes nações que morrem. Porque muitos aqui carregam neles nações. Carregam neles. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui neste lugar, amado. Por isso que Deus disse, um anjo perguntou a Agar: de onde vens, para onde vais? De onde vens? Como quem diz? Reflita muito bem de onde você está saindo, para você perceber que Deus tem um propósito naquele lugar. Para onde vais? Reflita muito bem em relação ao lugar para onde você. O que te espera lá nesse destino? Volta. Diga ao seu namorado: volta. Mas uma vez diga: volta. Amém, igreja? O problema é que nós não resistimos às dificuldades no lugar do propósito. Listen to me. Os maus tratos, as humilhações, as dificuldades servem de indicação de que realmente você está no lugar do propósito. Deixa eu repetir isso aqui, amado. O fato de você estar a ser criado aí, o fato de estar a ser maltratado onde você está, tanta perseguição, é confirmação de que você está no lugar certo.
é confirmação de que você está no lugar do propósito. E você não deve sair desse lugar. Diga ao seu marido, não saia desse lugar. Escuta. Geralmente, o pico ou o momento mais alto de uma época é quando está para haver uma mudança, uma transição de uma época para outra época. Alguém está comigo aqui, amado? O ponto mais alto é quando está para haver uma mudança. Um exemplo muito simples e prático, quando falamos da época chuvosa. Quando a época chuvosa está para terminar e a época está para transitar para a época seca, geralmente o que nós evidenciamos são cheias. Chove de um jeito que é para despedir. Chover-me cheias. Por cá, está dizendo que estou a ir. E geralmente, as épocas em que nós estamos vivendo, em termos de tempo profético estabelecido por Deus, momentos de dor, de aflição, quando as coisas aparentam estar a piorar, quando você já não suporta mais, é quando está para mudar. Now, let me explain to somebody this. Diaconisa, há um momento no lugar em que estamos que as coisas no lugar de melhorarem pioram. Você ora, piora. Jejua, piora. Você busca, piora. De tal maneira que você diz, já não aguento. Quando chega essa fase, é uma indicação de que a época está para terminar. Era o que estava a acontecer com Agar. Agar, ela passou muito mais humilhação e maus tratos da sua senhora. E ela não aguentou mais. E quando ela devia permanecer, é quando ela fugiu daquele lugar. Presta atenção às lutas, às batalhas, às aflições que você pode estar a passar. Quando parecer que, ei, isto é demais, entenda isso como uma indicação. E como uma confirmação de Deus, a dizer, fica aí. Deus está falando com alguém neste lugar? Permaneça aí. Não saia daí. Amém, igreja? Existem coisas temporárias e coisas permanentes. Estou encerrando. Coisas temporárias e permanentes. Não permita com que o temporário destrua o permanente. Não permita com que as coisas temporárias venham a destruir as coisas permanentes. As lutas que você está a viver são temporárias. A aflição que você está a viver é temporário. A dor que você está a sentir é temporária. Diga ao seu irmão, isso é temporário. Agora, não permita com que o que é temporário, a manifestação temporária, venha a destruir o que é eterno, o que é permanente. O que é permanente é o destino que Deus quer que você venha cumprir. E não deixa com que as manifestações temporárias venham a assassinar o seu destino. 2 Coríntios capítulo 4 diz: não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Epa, será que Deus está falando com alguém aqui nesse lugar, amado? Paulo diz, não atentando para aquilo que se vê, não atentando para as lutas, para a fome, para a dificuldade, para os apertos, para a aflição, porque tudo isso que eu consigo ver é temporário. Diga, é temporário. Diga, a chonança é temporário.
Diga a fome é temporária. Diga a dor é temporária. Diga a solidão é temporária. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar, amado? Isso é temporário. Tudo que você vê vai passar. Diga ao seu irmão, vai passar, vai passar, vai passar. O problema é que você dá atenção às coisas visíveis. Você vive em função do que vê. A sua atenção está aqui naquilo que vê. Você julga as coisas e os acontecimentos em função do visível. Aquele pastor, o sapato, o casaco. Sim, aquele é o homem de Deus. Don't look at. Vai chamar pastor, vai chamar de ovelha quando é um lobo. Nós temos tendências em dar valor a pessoas e às coisas em função daquilo que aparentam ser. Então, sim, nós exaltamos a pessoa por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente não vê. Por isso que a inclinação da carne é morte. Você casa em função daquilo que vê. Alô? A Bíblia diz que estaremos como ovelha de lobos. Olha, cuidado com a pessoa que está ao seu lado. Cuidado com essa pessoa. Não é o que você pensa que é. Esse cabelo bem penteado, esse perfume, muito cuidado. Por detrás desse casaco, dessa camisola, dessa gravata, desse cabelo, há uma coisa oculta. Não lhe vê pensando que ele é. Diga ao seu lado, cuidado com o que você vê. E diga, cuidado com o que você ouve. Lobos no meio de ovelhas. Nem todos aqui são ovelhas. Há cabritos aqui dentro também. Diga, há cabritos aqui. Não é porque fala em línguas, não é porque prega bonito, não é porque sabe pregar, não é porque que profetiza, né? Que você vai dizer, esta ovelha. Cabrito também profetiza. Cabrito também prega. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar, amado? Diga ao seu lado, cuidado com cabritos neste lugar. Diga, cuidado com lobos neste lugar. Alô, church. Estou a mentir, pastor? Estou a mentir? Cuidado. Assim estamos no culto, mas hoje há pessoas que vão ter 3 cultos, 3 pregações aqui dentro. 3 pregações, 3 cultos. Vou sair daqui, alguém vai vir para ti. Michael, isso é mais onde sério. Alô, church. Diga, pregador é um. Diga, pregador é um aqui. Diga, pastor é um aqui. Diga, o profeta enviado é um aqui. Ei, alô! Não saia do lugar do propósito. Há pessoas que abandonaram a igreja porque alguém pregou para ele. Já não está aqui, foi pregado. Num domingo assistiu 3 cultos. Depois do 3º culto, apanhou, desculpa a expressão, espiritual, desapareceu, perdeu-se lá fora. Pregaram-lhe a palavra. A questão é a palavra de Deus que te faz sair da igreja. Amém? Igreja, onde você está? De onde você vem? Para onde você vai? É importante você saber para onde vai. É importante você saber qual é o seu destino. É importante você ter noção do destino que você carrega. Saiba que você carrega algo tremendo dentro de você. Deixa eu repetir. Você carrega algo tremendo dentro de você. Escuta, o fato
fato de as coisas não terem acontecido até hoje, você que é responsável por isso. Escuta, quem carrega um destino tem cuidado com os lugares onde vai. Quem carrega algo dentro dele e sabe, ele não fala de qualquer maneira e ele não age de qualquer maneira. Aquele que carrega o propósito de Deus não vai para qualquer lugar, porque sabe, tem noção daquilo que ele carrega. Ele não se mistura com qualquer pessoa, ele não ouve qualquer mensagem, porque os lugares afetam o destino dentro de você. Então, o fato de as coisas ainda não terem acontecido segundo o plano de Deus, você que é culpado. Você não sabe o valor da coisa que você carrega. Você não tem noção do Ismael que está dentro de você. Você não tem noção das nações que estão dentro de você. Você não tem noção da glória e da graça que a sua família depende, que está dentro de você. Você não sabe o que você carrega. É por isso que você come de qualquer maneira, você anda de qualquer maneira, você está em qualquer lugar, você vive de qualquer maneira, você fala de qualquer maneira, porque você não sabe o valor do que você carrega. Resumindo, you don't know where you are. Até onde estás? Até onde estás? Até onde estás? Até onde estás? Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma aliança com Adão, Deus tinha projetos com Adão, e Adão saiu do lugar onde devia estar. Adão sujeitou o que ele carregava. As suas vontades. Deus disse: Adão, 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 onde você está, Adão? Onde você está? Trabalhou todos os planos, você atrasou todo o projeto, você complicou as contas. Até onde você está? Where are you? Assim como o anjo falou para Agar: volta para o lugar do propósito. Espera aí o momento da mudança do tempo e da época. Espera até que Deus te leve para o lugar da promessa. Nascendo Ismael, crescendo Ismael, Agar foi transportada para o lugar do propósito como a mãe de Ismael. Que você seja transportado para o lugar do propósito. Permaneça onde você está, no lugar da presença de Deus, no lugar da vontade de Deus, no lugar do propósito de Deus. Espera o tempo de Deus para que Ele te transporte para o lugar da sua glória, para o lugar da sua exaltação, para o lugar do seu louvor, para o lugar da sua presença, para o lugar das suas maravilhas. Não sei se Deus está falando com alguém nesse lugar. Permaneça nesse lugar. Espera a hora de Deus. Levanta e celebra a palavra de Deus. Levanta e celebra a palavra de Deus.